Aninha tem 9 cartões numerados de 1 a 9. Ela forma sequências com esses cartões, colocando alguns deles lado a lado. Uma sequência de Aninha é chamada de especial quando, para quaisquer 2 cartões vizinhos, o número de um deles é múltiplo do número do outro. Temos aqui então 3 exemplos de sequências. Aqui temos 2 cartões e essa sequência é especial. Temos 3 e 9 e ela é especial por quê? Porque aqui um número é múltiplo do outro. Aqui no caso o 9 é múltiplo do 3. Essa segunda sequência aqui também é especial. Por quê? Vamos ver, ó, temos 2, 6, 1, 5 e dizemos que é especial quando, para quaisquer 2 cartões vizinhos, um é múltiplo do outro. Então, ó, o 2 com 6, o 6 é múltiplo do 2. 1 com 6, obviamente, o 6 é múltiplo do 1. E 1 com 5 também, o 5 é múltiplo do 1. Então a gente viu aqui que, de fato, essa sequência é especial também. Agora, esta sequência aqui não é especial. E por que isso acontece? Ó, aqui eu tenho 4, 2, 3. O 2 por 4, obviamente o 4 é múltiplo de 2. Então aqui, até aqui tudo certo. Só que ó, 3 com 2. Nem o 3 é múltiplo de 2 e nem o 2 é múltiplo de 3. Então esses dois aqui são vizinhos que não são múltiplos um do outro. E é por isso que essa sequência não é especial. Agora que a gente já entendeu como que é o funcionamento de uma sequência especial, vamos aos itens. Item A. Apresente uma sequência especial com 7 cartões começando com 6 e 2. O que a gente viu nos exemplos? Que a regra é sempre a seguinte. Um cartão vizinho do outro é múltiplo. Então, por exemplo, aqui o 2 e o 6 é múltiplo do 2. Então aqui eu tenho que colocar um múltiplo de 2 entre 1 e 9. Quem que é múltiplo de 2 entre 1 e 9? Eu posso colocar o 4, posso colocar o 8 também, né? Porque o 6 já está aqui, ele é um múltiplo de 2 também. Então eu vou escolher um dos dois aqui. Tá, vou escolher, sei lá, o 4. Aqui eu vou colocar um múltiplo de 4. Múltiplo de 4 entre 1 e 9. Eu posso pensar no 8, né? 2 vezes 4 é 8. Agora aqui, se eu pensar num múltiplo de 8 entre 1 e 9, eu não vou ter, né? Porque 8 vezes 2 já vai ser 16. Então, eu vou ter que pegar um número aqui, tal qual esse número, se eu multiplicar por algum valor, vai dar 8. Então, vamos fazer o seguinte. Para considerar a maior possibilidade de casos, vamos pegar o número 1. Por quê? O 1 vai ser múltiplo de todo mundo, né? Porque 1 vezes 2 vai dar 2, 1 vezes 3 vai dar 3. Em particular, 1 vezes 8 vai dar 8. Então, 1 vai ser múltiplo aqui do 8. Agora, aqui também é a mesma coisa. Eu posso escolher qualquer número que eu não pus aqui ainda. Então, sei lá, vou escolher o 3. E se eu puser o 3 aqui, aqui eu tenho que pôr o múltiplo de 3. E o múltiplo de 3 entre 1 e 9 pode ser o 9, já que o 6, que também é múltiplo de 3, já está aqui. Então eu vou pôr 9 aqui. E dessa forma a gente concluiu uma sequência de 7 cartões especial que começa com 6 e 2. Item B. Apresente uma sequência especial com 8 cartões. Bom, nós precisamos aqui analisar então agora uma sequência que não tem nenhum cartão que foi dado, né? Na outro item, o 6 e o 2 já foram dados. Como aqui não foi dado nenhum item, eu posso escolher qualquer tipo de número para colocar. Então, vamos pensar o seguinte. Eu quero colocar sequências de múltiplos. A gente já viu aqui no item anterior que eu tenho essa sequência legal 2, 4 e 8, não é? Então, vamos tentar encaixar em algum lugar a sequência 2, 4 e 8 de cartas. Agora, o 1, ele é como se fosse um cartão coringa, né? Que a regra é clara. Entre quaisquer 2 cartões, um é múltiplo do outro, né? Então, se eu colocar o número 1 aqui no meio, eu fico com liberdade para escolher os dois cartões adjacentes, né? Por exemplo, se eu coloco 1 aqui, então aqui pode ser qualquer número e aqui qualquer número, que eles vão ser múltiplos do 1, obviamente. Então 1 é meu coringa, eu também gostaria que 1 tivesse aqui, tá? Bom, e se 1 está aqui, qual que é outra sequência legal que a gente viu aqui? 1, 3, 9, né? Ó, o 3 e o 9. Então eu posso pensar em colocar o 3 e o 9 também nessa sequência. Ó, eu já tenho aqui 6 números, né? Para organizar. Falta 1.
Ah, eu vou pegar o que sobrou. Quem que sobrou aqui? Sei lá, sobrou 5, 7. Vou pegar, por exemplo, 7. Então, vamos começar. Vamos começar, então, colocando 1 aqui. E o 7, como o 7, por exemplo, não é múltiplo de ninguém, eu posso colocar ele aqui. O único número que eu vou conseguir obter o 7 vai ser o 1, né? 1 vezes 7 é 7. Agora, daqui eu posso escolher o que eu quiser. Tá, então eu vou colocar, sei lá, posso escolher essa sequência aqui. Vou pôr aqui o 9 e o 3, por exemplo. Coloquei aqui a sequência 9, 3. Agora, para chegar aqui em 2 e colocar essa sequência 2, 4 e 8, ó, eu gostaria de fazer o seguinte, ó. Colocar essa sequência aqui e colocar assim, ó, 2, 4 e 8. Para fazer isso aqui, ó, 2, 4 e 8, eu preciso colocar um número aqui que é múltiplo de 3 e múltiplo de 2. Quem que é múltiplo de 2 e de 3? 6, né? 2 vezes 3. Então, nós completamos uma sequência especial com 8 cartões. 7, 1, 9, 3, 6, 2, 4, 8. Observe que eu podia ter escolhido aqui o 5 também, né? Ia dar na mesma. 5, 1, 9, 3, 6, 2, 4 e 8 também é uma resposta possível. Item C. Apresente uma sequência especial com 3 cartões em que apareçam os cartões 5 e 7. Ora, nós vimos nos itens anteriores que a carta 1 é a nossa carta coringa, porque eu posso colocar ela em qualquer lugar que aí os vizinhos, ele não se incomoda com os vizinhos. Os vizinhos podem ser qualquer coisa, fazer barulho, que ele não se incomoda. Então vamos colocar o 1 aqui no meio, porque o que acontece? O 5 e o 7 não são múltiplos um do outro. E a outra coisa, eles são números primos. Então, não vai ter ninguém que vai dividir eles, a não ser eles mesmos e o próprio 1. Então eu vou fazer o seguinte, vou pôr o 1 aqui no meio, e aí, como 1 é o nosso coringa, o 5 é o múltiplo de 1, o 7 também é o múltiplo de 1. Então, esta aqui é uma sequência especial com 3 cartões, em que aparecem os cartões 5 e 7. Obviamente, eu também podia ter pensado na sequência 7, 1, 5. E ambas as possibilidades estão corretas. Agora, a gente percebeu que o fato de 1 ser é o número que permite com que quaisquer cartas sejam vizinhas, e o 5 e o 7 serem primos, e não admitirem múltiplos entre 1 e 9, que o próximo múltiplo de 5 seria 10, o próximo múltiplo de 7 é 14, né? Agora, os outros dois primos, entre 1 e 9, que é o 2 e 3, eu tenho múltiplos, né? Eu tenho o 6 e o 9, que é menor ou igual a 9, e o 2 tem o 4, 6 e o 8. Então, olha só, vamos ao item D. Explique por que é impossível formar uma sequência especial com os 9 cartões. Como eu acabei de dizer, a gente tem no item B uma sequência com 8 cartões. Então, aqui, quem ficou faltando aqui? O excluído da jogada aqui foi o 5. Por que o 5 foi excluído? Bom, a gente reparou que o 5 é o número primo, pelo item C, né? Os 5 e o 7 são primos, e a gente não consegue colocar esses 5 perto de ninguém. Diferente do 1, que aceita qualquer vizinho, o 5 já é bem seletivo, ele só consegue ficar perto do 1 nesse caso. Então, como ele só pode ficar perto do 1, ou ele tem que ser no início ou no fim. Só que não tem como os dois serem no início ou no fim. Então a única possibilidade é eu colocar o 1 e o 5 e 7 juntos. Em algum momento, né, vai ter a sequência aqui dos meus 9 cartões. E em algum momento eu vou ter de colocar 5, 1, 7. Ou 7, 1, 5. E aí, como eles não têm múltiplos, eu não posso nem ir para cá, nem escolher um valor para essa carta, e nem escolher valor para essa carta. Tá, eu posso jogar no início, né? 5, 1, 7. Só que se eu jogar no início, eu não consigo concluir aqui. E da mesma forma, se eu jogar no fim, eu não consigo concluir o resto das cartas. Então, por conta disso, eu não consigo formar uma sequência especial com 9 cartões. No máximo com 8 cartões, que é o que está escrito no item B. E como que a gente escreve isso? Então, nós concluímos o quê? Que é impossível formar uma sequência de 9 cartões, pois o 5 e o 7 não possuem múltiplos entre 1 e 9 e precisam ser obrigatoriamente vizinhos do 1. Por isso, pelo menos um dos dois não vai poder estar na sequência. Se eu quiser colocar todo mundo, seguindo a regra da Aninha, eu não posso colocar os 5 e o 7 na mesma sequência. Um vai ter que ficar excluído. Por isso que o máximo é 8 cartões. E isto finaliza esta questão. Zequinha quer colorir os inteiros positivos de branco ou preto.
obedecendo a regras abaixo. Se n é inteiro, então n e n mais 5 devem ter a mesma cor. E se a e b são inteiros e n igual a vezes b for branco, então pelo menos um dos fatores a ou b deve ser branco. Então ele vai pegar todos os meus inteiros positivos e vai pintar com essas duas cores. Bom, é óbvio que ele vai demorar muito tempo, um tempo infinito para fazer isso, mas eu acho que ele tem todo o tempo do mundo, então ele vai fazer essas duas regras aqui. Se o n e o n mais 5 têm a mesma cor, isso sempre vai acontecer, e essa regra é importante que se você tem um produto de dois números, então o que quer dizer isso aqui? Por exemplo, se eu pegar um número igual a sei lá, 6. 6 é igual a 2 vezes 3. Então essa segunda regra aqui está falando para a gente que, sei lá, se o 6 for branco, então ou 2 ou 3 também é branco. Pode ser os dois brancos, ou só o 2 branco, ou só o 3 branco. Mas pelo menos um dos dois é branco. Então, essas duas regras aqui vão nortear a maneira como ele vai pintar esses números inteiros. Dito isso, vamos agora que a gente já entendeu como ele está fazendo essa pintura, vamos aos itens. Item A. Explique por que, se o 38 for branco, o 3 também deve ser branco. Vamos analisar a partir da primeira regra. A primeira regra diz o que para a gente? Diz que tanto n quanto o n mais 5 devem ter a mesma cor. Eu quero fazer a minha análise com o número 38, né, que está nesse item aqui. Ora, já que eu quero fazer a minha análise com o número 38, vamos supor que n mais 5 é 38. Bom, então eu estou falando, se o n mais 5, que é 38, é branco, então, pelas regras do Zequinha, isso quer dizer que o n, que é? Se n mais 5 é 38, n é quanto? 38 menos 5, que é 33. Então, se o 38 é branco, o 33 também tem que ser branco. Ah, mas eu posso fazer isso de novo, né? Suponha que o 33 é n mais 5, e o 33 eu sei que é branco. De novo, pela regra 1, eu sei que o n aqui também é branco, então 33 menos 5 é 28. Ah, então 28 também é branco. Então qual vai ser a nossa estratégia aqui? A gente quer tentar provar que o 3 também é branco? Então vamos ir descendo aqui, descendo, até chegar em algum número próximo do 3 ou do 3 mesmo, né? Então vamos continuar aqui, ó. Se eu vou para 28, se 28 é branco, 28 menos 5, 23 também é branco. 23 é branco, então 18 também é branco. 18 é branco, então 13 é branco. 13 é branco, então 13 menos 5, 8 é branco. Agora, se 8 é branco, então 8 menos 5, 3 também é branco. Então, olha só. Veja aqui o 38, se eu vou subtraindo 5 aqui, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 vezes, eu vou obter justamente o número 3. De fato, toda essa tabela que eu fiz aqui, nada mais diz pra gente que o 38 é 5 vezes 7, ou seja, eu tirei 5 7 vezes e somei 3. Portanto, se o 38 é branco, o 3 também é branco. Ou seja, observe o seguinte também nesse item. Além dessa escrita explicar para a gente por que se o 38 é branco, o 3 também é branco, veja aqui. Se eu tenho um múltiplo de 5, então ele vai ser branco se o resto da divisão dele por 5 também for branco. Ó. 3 é o quê? É o resto da divisão de 38 por 5. Então essa observação já é interessante porque a gente já consegue entender um pouquinho mais sobre a estrutura do problema. Vamos ao próximo item. Item B. Explique por que, se o 4 for branco, o 2 também deve ser branco. Bom, a gente podia pensar na mesma estratégia do item anterior, né? Vamos pensar, se o n mais 5 é 4, aí a gente vai ter o quê? Vai ter um problema, porque se eu tirar 5 de 4, eu vou ter menos 1 e eu estou tratando os inteiros positivos. Ah, que droga, a regra 1 não funciona. Se a regra 1 não funciona para a gente, vamos apelar para a regra 2, né? Alguém vai ter de funcionar. Qual que a regra 2 me diz? Vamos lembrar aqui, ó. Se o n é igual a um produto de dois números, se o n é branco, então ou A
ou B também são brancos. Então o que eu sei? O enunciado diz que o 4 é branco. Não dá para usar essa primeira regra. Então eu vou usar essa regra aqui, ó. O n é igual a 4. Como que eu posso decompor o 4 em produtos de dois inteiros positivos? Eu posso pôr o 4 igual a 2 vezes 2, por exemplo. Legal. Se o 4 é 2 vezes 2, o que acontece? Eu sei que ou o 2 é branco. Então isso quer dizer claramente que o 2 também é branco. Então o 2 vai ser branco. Inclusive observe que o 4, na verdade, aqui 2 vezes 2 é 2 ao quadrado. Então se eu generalizar isso aqui, se eu pegar um certo n que se escreve como na forma a ao quadrado, ou seja, um n que é quadrado perfeito, então quer dizer que esse número a aqui também vai ser branco, né? Porque vai ser ou esse é branco ou esse é branco, mas os dois são o mesmo número, então ele também tem que ser branco. Item C. Explique por que, se 1 for branco, o 4 também deve ser branco. Novamente, vamos tentar aplicar as regrinhas. Como o 4 é maior que 1, eu sei que 1 é branco, e eu quero provar que o 4 também vai ser branco. Então, vamos usar a primeira regrinha e sair multiplicando o valor 1, né? Vamos fazer o seguinte, ó. Se o n é 1, eu sei que n mais 5, que é 6, também vai ser branco. Da mesma forma, eu sei se eu pegar o 6, 6 mais 5, 11, também é branco. Se eu pegar o 11, 11 mais 5, 16, também é branco. Se eu pegar o 16, 16 mais 5, 21, também é branco. E assim por diante, né? Todo número da forma 5 vezes n mais 1 vai ser branco, né? Porque, como a gente tinha observado, se 1 é branco, qualquer múltiplo de 5 mais 1 também vai ser branco. Agora, observe o seguinte, que aqui eu não tenho o 4, obviamente, o 4 não aparece, mas eu posso pesquisar um múltiplo de 4, porque a regra 2 trabalha com múltiplo, não é? Ela não fala que o n é igual a A vezes B, e eu sei que se o n é branco, então ou A ou B é branco. Então eu vou fazer o seguinte, vou tentar achar um múltiplo de 4 aqui, porque se algum desses números for um múltiplo de 4, o 4 ou vai ser o A ou vai ser o B, então um dos dois vai ser branco, né? Então aí talvez A ajuda a gente a chegar no lugar. Então, ó, olhando essa tabelinha que eu montei, veja que o 16 é um múltiplo de 4. E melhor ainda, o 16 não apenas é múltiplo de 4, como ele é 4 ao quadrado. Então, o item B nos falou o quê? Lembra que a gente provou que o nosso valor, que o 4, se o 4 é branco, o 2 também é, e isso acontecia justamente porque 4 é 2 ao quadrado? Então, olha só o que vai acontecer. Se o 16 aqui, ele é branco, a gente sabe que o 16 é branco e 1 também é. E o 16 é da forma 5n mais 1, né? Vai ser 5 vezes 3 mais 1. Então, o 16 é da forma 4 vezes 4, pela segunda regra, e a gente sabe que ou o 4 é branco ou o 4 é branco. Logo, o 4 tem que ser branco. Então, qual que é a moral da história? Se 1 é branco, como 16 é 5 vezes 3 mais 1, ou seja, como o 16 deixa resto 1 na divisão por 5, o 16 também precisa ser branco. E se o 16 é branco, como o 16 é 4 ao quadrado, pela regra 2, o 4 também precisa ser branco. E é por isso que o 4 é branco. Item D. Explique por que o 2 e o 3 sempre devem ter a mesma cor. Vamos então analisar quais são as possibilidades. Nós queremos provar que o 2 e o 3 têm a mesma cor, então nós precisamos provar que os dois são sempre branco ou sempre preto. Então vamos fazer o seguinte, vamos provar que não pode acontecer de serem de cores diferentes, ou seja, não podemos ter o 2 branco e o 3 preto, e não podemos ter nem o 2 preto e o 3 branco. Então, para isso, vamos tentar usar a aplicação das regras para tentar chegar no absurdo, provar que o número é preto e branco ao mesmo tempo, por exemplo. Então, qual que vai ser a nossa ideia aqui? Né? Vamos tentar relacionar, já que o 2 e o 3 eles não são múltiplos um do outro, ou então a gente não consegue pensar de uma análise clara como obter um a partir do outro, vamos ver se conseguimos obter algum múltiplo de um a partir do outro, seguindo as duas regras. Vamos fazer o seguinte, então. Ó. A gente sabe pela regra 1 que
o nosso, por exemplo, começando aqui, a gente sabe pela nossa regra 1 que se um número ele é branco, então se eu somar ele com 5 também vai continuar sendo branco. Então, vamos tentar somar 5 ao 2 até tentar obter um múltiplo de 3, tá? Então, ó, se eu somar 2 com 5, eu sei que o 7 é branco também. Se eu somar 7 com 5, eu vou ter 12. E 12 também tem que ser branco pela regra 1. Só que, opa, o 12 é o múltiplo de 3. Então a gente sabe que o 12 é branco. Só que o 12 é o múltiplo de 3. Então eu posso escrever o 12 igual a 3 vezes 4. Observe que a nossa ideia de pesquisar, pegar um valor, que é o 2, e ir somando 5 até obter o múltiplo de 3, é justamente para escrever esse valor como sendo 3 vezes alguma coisa e aplicar a regra 2. O que a regra 2 me diz? A regra 2 diz que se isso aqui é branco, então ou esse é branco ou esse é branco. Bom, mas a gente sabe, a gente está supondo que o 3 é preto. Se esse aqui é preto, então quem que é branco? É o 4. O 4 é branco. Vamos tentar obter o múltiplo de 3 a partir do 4. Então, se eu somar 4 mais 5, 4 mais 5 vai dar 9. E observe que 9 é justamente 3 ao quadrado. Pelo item B, a gente decidiu o quê? Que se um número é branco, um número quadrado perfeito é branco, como o 9 aqui, então esse número também é branco. Lembra que pela regra 2, se n é branco, então A vezes B, ou A é branco ou B é branco. Só que os dois são 3. Então, isso aqui quer dizer o quê? Ó? Se o 4 é branco, pela regra 1, 4 mais 5, 9 é branco. E se o 9 é branco, como o 9 é 3 ao quadrado, então isso quer dizer que o 3 também é branco. Só que isso é um absurdo, porque está supondo que o 3 é preto. Logo, essa situação não pode ocorrer. Agora vamos analisar o segundo caso. No segundo caso, vamos adotar a mesma estratégia. Bom, eu sei que o 2 é preto e o 3 é branco. A regra 1 me diz já que se um número é branco, se eu somar 5 para ele, continua sendo branco. Então, se eu pegar 3, vou somar 5. Vou somar, vai dar 8. 8 é branco. Vou ficar somando até quando? Até obter o múltiplo de 2. Aqui eu já obtive o múltiplo de 2, né? O 8 é o múltiplo de 2. Então, eu sei que 8 é 4 vezes 2, e aí eu obtive um múltiplo de 2 para quê? Para usar a segunda regra. A gente sabe que o 2 é preto, por hipótese, nós estamos supondo que o 2 é preto, então, se 8 é branco, 4 ou 2, um dos dois tem que ser branco. Se o 2 é preto, então o branco é o 4. Bom, então nós concluímos que se o 8 é branco, já que o 3 é branco, o 8 é branco, o 4 também tem que ser branco. Só que observe o seguinte, igual a gente fez aqui, o 4 é um quadrado perfeito, o 4 não é 2 ao quadrado, então de novo pela segunda regra, se o 4 é 2 ao quadrado, então quer dizer que o 4 sendo branco, a gente concluiu que o 4 é branco, então ou o 2 é branco ou o 2 é branco, então isso quer dizer que o 2 tem que ser branco. Só que o 2 é preto, né? O 2 não é branco. Então, de novo, chegamos numa contradição e, portanto, não pode acontecer essa situação. Também não pode acontecer essa. Então, o 2 e o 3 sempre tem que ter a mesma cor. E isto finaliza esta questão. Um carro percorre o trajeto AB indicado na figura. Nas proximidades do trajeto, existem antenas de celular com suas bases nos pontos C e D também indicados. A distância do carro ao ponto A é representada por x. Considere a função f que associa x ao quadrado da distância do carro à base da antena mais próxima. Por exemplo, quando o carro está em A, a antena mais próxima é C, e o quadrado da distância do carro a ela é 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado igual a 5. Portanto, f de 0 é igual a 5. Bom, o enunciado está falando do grego aqui, né? Vamos tentar entender quem é essa função f, porque dizer que está aqui está meio complicado, né? O que acontece? A gente quer associar f, é uma função que associa x ao quadrado da distância do carro à base da antena mais próxima. Então, o que acontece? Ele deu um exemplo que é o seguinte, quando o carro está no ponto A, então o carro está aqui, ó,
quer dizer que a posição x dele, pelo que o enunciado está dizendo, vai ser a posição x igual a zero. Então aqui, ponto A, é o ponto em que o x vale zero. Nesse ponto, ele quer dizer que o valor dessa função, essa função f de x, vai associar esse valor ao quê? Ao quadrado da distância do carro à base da antena. O que é o quadrado da distância do carro? Então, o que acontece? O carro está nesse ponto A e a antena está aqui no ponto C. Então, a distância que eu quero calcular é essa aqui. Olha só, tá vendo que aqui formou um triângulo retângulo? E esse segmento aqui, que é a distância entre A e C, é justamente o que a gente quer calcular, o valor de f nesse ponto x igual a zero. Então, para calcular o valor de f de x no ponto x igual a zero, basta aplicar Pitágoras nesse triângulo aqui. Ó. Então, o que vai acontecer? O f de x, ele diz que é o quadrado dessa distância. A gente sabe por Pitágoras, que eu chamar essa distância aqui AC de h, a gente sabe que h ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Aí essa conta aqui, 2 ao quadrado mais 1 ao quadrado, igual ele fez aqui, dá 5. Então o quadrado da distância, ó, h ao quadrado é 5. Então f no ponto zero é o quadrado da distância, ou seja, f no ponto zero é 5. Por isso que ele disse que o f de zero é 5. Agora que a gente entendeu como é feito o cálculo dessa função, estamos aptos para resolver os itens. Item A. Qual é o valor de f de 3? Como a gente observou, quando a gente calculava f de 0 é porque o x era aqui no zero. O f de 3 vai ser um ponto aqui, vou supor que é esse ponto aqui, ó, ponto que vale 3, no qual essa distância daqui até aqui é 3. O f de x é o quadrado da distância, ou melhor, trocando em miúdos, a hipotenusa do triângulo retângulo da antena mais próxima que a gente conseguir formar. A antena mais próxima aqui, ó, se aqui é 3 e daqui até aqui, ó, mede 2, então isso quer dizer que esse pedacinho daqui, ó, mede 3 menos 2, que é 1. E aqui, ó, tem o 3. Esse ponto é 3. Então, ó só, se aqui é daqui até aqui é 3 e esse pedacinho mede 1, quer dizer que esse pedacinho mede 2. Então, nesse ponto 3, esse ponto, o carro, está mais perto da antena C. Então, eu vou considerar o triângulo retângulo em relação à antena C. Que triângulo retângulo vai ser este? Vai ser este aqui. Ó. Tá? Esse cateto aqui mede 1. Esse cateto aqui mede 1. Então, qual que vai ser o valor de f de 3? Vai ser o valor dessa hipotenusa aqui ao quadrado? Tá, essa hipotenusa aqui, ó, ao quadrado. É o quê? Pelo Pitágoras, essa hipotenusa ao quadrado é igual à soma dos quadrados dos catetos. Então, é 1 ao quadrado mais 1 ao quadrado. Então, quer dizer que o quadrado da hipotenusa é 1 mais 1, que é 2. Ora, a função f não associa o ponto ao quadrado da hipotenusa, então o valor de f de 3 corresponde justamente a 2. Item B. Qual é o valor de x para que as distâncias do carro às antenas sejam iguais? Observe, quando nós temos um carro num certo ponto x aqui no meio, ele está, quando ele passou desse ponto aqui que está a antena C, ele está se aproximando de D e se afastando de C. Quando ele está muito perto aqui, ele está mais perto de C do que de D, obviamente. Quando ele se afastar aqui, ele vai estar mais perto de D do que de C. Nós temos que calcular o ponto no qual a distância entre as duas antenas, que vai ser dada pela função lá, vai ser a mesma. Então, o que eu quero fazer? Eu quero calcular a hipotenusa daqui, desse triângulo aqui em relação à antena C, e eu quero que essa hipotenusa ao quadrado dessa antena C seja igual à hipotenusa do triângulo retângulo que a gente faz aqui em relação à antena D. Então a gente quer que o quadrado desse segmento aqui seja igual ao quadrado desse segmento aqui. Vamos então fazer os cálculos e descobrir quais são esses valores. Bom, vamos descobrir então, para descobrir o quadrado da hipotenusa
aqui a gente precisa saber o valor dos catetos. Esse cateto aqui tá fácil, é 1. E esse aqui, ó. Bom, a gente sabe que daqui até esse ponto mede 2. E quanto que mede daqui até aqui, que esse é o pedaço que corresponde ao cateto? Vai corresponder à medida x, que é tudo isso aqui, ó, tudo isso aqui é x, menos 2. Então, esse pedaço aqui, que eu vou chamar de H1 ao quadrado, né, porque o cálculo é a distância ao quadrado, o H1 ao quadrado corresponde ao quê? Corresponde à soma dos quadrados dos catetos. 1 ao quadrado, mais esse cateto aqui é x, que é tudo isso aqui, menos 2. Tá bom, é x menos 2. Logo, fazendo a conta aqui, a gente tem o quê? Que a hipotenusa 1 ao quadrado é igual a 1 ao quadrado mais aqui, ó, x ao quadrado, né, x ao quadrado, fazer o produto notável, fica x ao quadrado, menos 2 vezes 2 vezes x, 4x, 2 ao quadrado, 4, mais 1 aqui, 5. Essa aqui é a função que calcula, então, a distância do H1 ao quadrado. E o H2 ao quadrado, quanto será que é? H2 ao quadrado vai ser o quê? Esse pedacinho aqui já está de botiza para a gente, vale 2. E esse pedaço aqui, hein? Vamos ver. Esse pedaço daqui até aqui a gente sabe que mede 2. Daqui até aqui, o desenho está um pouco poluído, mas daqui, desse ponto aqui, até aqui, mede 3. Ou seja, até esse ponto aqui, nós temos uma medida de 2 mais 3, 5. Esse pedacinho aqui, que é o valor do cateto, vai corresponder a 5. 5 é tudo isso aqui mede 5, menos o valor de x. O valor de x, esse pedaço aqui. Assim, se H2 ao quadrado é esta hipotenusa aqui, o H2 ao quadrado, temos que esse valor é 2 ao quadrado, que é esse primeiro cateto aqui, mais o segundo cateto, que é 5 menos x. 5 menos x ao quadrado. Então, chegamos ao valor de H2 ao quadrado. H2 ao quadrado é, vamos fazer a continha aqui de novo, 5 ao quadrado é 25, 25 mais 2 ao quadrado é 4, 4 mais 25, 29. Menos, aqui tem o sinal de menos, 2 vezes 5 vezes x, menos 10x. E para complementar o produto notável, x ao quadrado, mais x ao quadrado. Para que as distâncias do carro às antenas sejam iguais, temos que garantir que o H1 ao quadrado seja igual ao H2 ao quadrado. Ora, mas se o H1 ao quadrado é igual ao H2 ao quadrado, quer dizer que essa expressão aqui é igual a essa? Tá bom, então nós vamos igualar essa expressão e torcer para obter alguma coisa que faça sentido, né? Então vamos lá. 4x ao quadrado menos 4x mais 5, vamos igualar a 29 menos 10x mais x ao quadrado. Isso quer dizer que o valor de x que satisfaz essa igualdade é o que permite que a distância seja igual. Aqui a gente pode simplesmente cortar esse x ao quadrado com esse. Passa esse 10 está subtraindo, somando aqui. Então fica 10x menos 4x, 6x. Do outro lado, 29, passa o 5 subtraindo aqui. Passar o 5 subtraindo, 29 menos 5, 24. Logo, concluímos que 6x é igual a 24. Então, isso significa que x corresponde a 24 dividido por 6. E 24 dividido por 6 é 4. Logo, nós concluímos que o valor de x para que as distâncias do carro às antenas sejam iguais é x igual a 4. E observe o seguinte, se eu passar desse ponto do x igual a 4, se eu passar aqui no ponto que está aqui, acima desse x que a gente encontrou que vale 4, esse ponto aqui vai estar mais perto da antena D do que a antena C. Logo, a distância, veja que esse valor aqui seria o f de 4, né?
A f de 4 corresponderia a 4. Quando ele passar de 4, vai estar mais próximo do D. E quando tiver menos de 4, vai estar mais próximo do C. Essa observação vai ser importante no próximo item. Item C. Faça o gráfico da função f. Para fazer esse gráfico, vamos voltar aos detalhes que a gente tinha acabado de pensar nos itens anteriores. Nós já observamos que, pelo item B, quando o x está aqui na posição 4, a distância entre C e D é a mesma. Inclusive, nós já calculamos, pelo item B, que o f de 4 corresponde a 4. Além disso, pelo item A, nós sabemos também que o f de 3 é igual a 2. Como a função f está relacionada à distância entre as antenas, quando eu tiver com a minha posição, o valor de x estiver daqui do 0 até esse valor 4, observe que o carro vai estar sempre mais próximo da antena C. Então, o cálculo vai ser sempre feito em relação a essa hipotenusa aqui, em relação ao ponto que está aqui e a antena C, sempre aqui. E nós já sabemos fazer esse cálculo para um ponto x qualquer, não é? A gente fez no item B isso, ó. No H1 ao quadrado, que é a antena C, vai dar o quê? Vai dar x ao quadrado menos 4x mais 5, como sendo a distância, essa distância aqui. Ou seja, f de x vai ser, então, x ao quadrado menos 4x mais 5, se o carro estiver mais próximo da antena C do que na D. O que significa isso? Que o x está entre 0 e 4. O carro está entre o ponto 0 e o ponto 4. Então é 0 menor ou igual a x menor ou igual a 4. Esse aqui é o meu valor da minha f de x. E o que acontece se o meu carro extrapolar o ponto 4? Ele for para cá, por exemplo. Ó. Então, ele vai estar mais próximo da antena D. Sempre que ele estiver mais para cá, ó, até chegar no B, ele vai estar mais próximo da antena D. Portanto, para calcular o valor dessa hipotenusa aqui, nós já sabemos como fazer. É o item do H2 ao quadrado. É 29 menos 10x mais x ao quadrado. Então, aqui fica 29 menos 10x mais x ao quadrado. Isso se ele tiver a partir do ponto 4, né? A partir do ponto 4. Aqui tanto faz colocar menor ou igual, porque a gente viu no item anterior que os dois vão coincidir quando for igual a 4. Então é quando 4 menor ou igual a x, isso aqui vai até chegar no B, que aí é até o ponto 6. Então menor ou igual a 6. Agora que a gente sabe a função, a nossa funçãozinha que indica a distância do carro até as antenas, esta função aqui, basta a gente esboçar o gráfico com os pontos específicos. Vamos lá, então. f de 3 é igual a 2. Então, a gente sabe que o f de 3, quando o nosso x vale 3, o f vale 2. Da mesma forma, aqui, ó, se o x vale 3, ele está para cá. Então, quer dizer que a distância aqui é 1. Por simetria, se a distância aqui for 1 também, esse pedaço aqui vai valer 1. Então, isso significa que o f de 1 também vai valer 2. Então, eu vou colocar aqui, ó, o f de 1 também vale 2. Ó, quando o x é 1, f de x é 2. E o f de 2, hein? O f de 2 eu posso jogar na fórmula aqui. Ó. Quem que vai ser o f de 2? 2 é menor que 4, então vai cair no primeiro caso. Ó. 2 ao quadrado é 4. 4 vezes 2, 8. Vai ficar 4 menos 8 é menos 4. Menos 4 mais 5 é 1. f de 2 corresponde a 1. Então, quando o x é 2, o f de x vale 1. Então, esse ponto aqui. Quando o x for 4, isso aqui vai valer 4 ao quadrado menos 4. Aqui vai ficar 0 mais 5, 5. Então, vai estar aqui. E aí, a partir daqui, vai ser esta outra função de baixo que vai reinar. Então, em essência, nós vamos ter o gráfico da f como sendo duas parábolas coladas uma na outra. Então, uma parábola vai ser essa. Esta parábola aqui, que corresponde a esta função aqui de cima. E a segunda parábola vai ser uma coisa mais ou menos assim,
que vai passar, vai corresponder justamente à função do segundo caso, quando x está entre 4 e 6. Portanto, o esboço do gráfico da f corresponde a essa junção de duas parábolas, e isto finaliza esta questão. 3 pessoas entram em um elevador no andar térreo de um prédio com 4 andares além do térreo. Cada uma delas escolhe um andar ao acaso, independentemente das demais. Item A. Qual é a probabilidade de que o elevador pare em um único andar? Vamos ver. Para calcular uma probabilidade, nós temos que usar aquela formulinha simples que todos nós conhecemos. A probabilidade de que um evento ocorra equivale a fazer a razão entre o número de casos favoráveis, ou seja, o número de casos que satisfaz a condição que a gente quer, sobre o total de possibilidades que nós temos. Neste caso, o total de possibilidades seria o total de formas das 4 pessoas descerem em andares do elevador. Então, o que acontece? A primeira pessoa pode descer em qualquer um dos 4 andares, pode ser no primeiro, no segundo, no terceiro ou no quarto. Ou seja, ela tem 4 possibilidades. Como o enunciado diz que a escolha é independente, ou seja, o que uma pessoa escolhe não influencia no que a outra escolhe, cada um vai poder escolher de 4 maneiras diferentes, pode parar em qualquer andar. Então, o total de maneiras que tem de escolha de andares para essas 3 pessoas vai corresponder a 4 vezes 4 vezes 4, que é 4 ao cubo, que corresponde a 64 maneiras. Agora a gente sabe que o total de possibilidades de escolha do elevador parar é 64. Então esse valor aqui de baixo, a gente sabe que para o item A e para todos os demais itens será 64, que é o total de possibilidades de que o elevador pare nos andares que cada pessoa escolheu, e essa escolha, como eu falei, é independente para cada uma. Agora vamos calcular o total de casos favoráveis. Quais são os casos favoráveis nesse item A? Os casos em que o elevador para em um único andar. Para o elevador parar em um único andar, vocês concordam que todo mundo tem que escolher o mesmo andar para parar? Então essa primeira pessoa aqui, a pessoa 1 tem que escolher o segundo andar, a segunda pessoa o segundo andar e a terceira pessoa o segundo andar. Ou a primeira pessoa escolhe o primeiro, ou seja, ou os 3 escolhem o primeiro andar, ou os 3 escolhem o segundo, ou os 3 escolhem o terceiro, ou os 3 escolhem o 4. Quantas possibilidades eu acabei de fazer? 4 possibilidades, né? São, ou todo mundo escolhe um, ou todo mundo escolhe o outro. Então são 4 possibilidades, né? Que é uma para cada andar. Então a probabilidade nesse caso corresponde a fazer 4 dividido por 64, e simplificando a fração, isso corresponde a 1 sobre 16, ou 1/16. Item B. Qual é a probabilidade de que o elevador pare no primeiro andar? Novamente, vamos utilizar a nossa fórmula. A probabilidade de que um evento ocorra corresponde ao total de casos favoráveis dividido pelo total de casos que nós temos para essa situação. O total de casos que nós temos já calculamos no item A, que é 64. Resta-nos descobrir o total de casos favoráveis. Para isso, temos de descobrir os casos em que o elevador vai parar no primeiro andar. Só que acontece, para descobrir esses casos pode ser um pouco estranho, porque a gente tem que pensar o seguinte: quando o cara escolhe o primeiro andar, o outro pode escolher o 2 e o 3, o outro pode escolher o 3 e o 4. Então, vamos fazer o seguinte, vamos pensar ao contrário. Vamos calcular a probabilidade que o elevador não pare no primeiro andar. E por que nós vamos fazer isso? Se a gente calcular a probabilidade que o elevador não pare, só tem 2 opções, né? Ou o elevador para no primeiro andar, ou o elevador não para. Então a probabilidade de que o elevador pare no primeiro andar vai ser 1 menos a probabilidade de que o elevador não pare. Então nós vamos calcular esta probabilidade aqui, que é a probabilidade de que o elevador não pare, e 1 menos essa probabilidade corresponde justamente à probabilidade de que o elevador pare.
Então, como vamos fazer esse cálculo aqui? Para o elevador não parar no primeiro andar, quer dizer que ninguém pode escolher o primeiro andar. Então a pessoa 1, a primeira pessoa, só pode escolher o segundo, o terceiro ou o quarto andar. Ou seja, ela tem 3 opções de escolha. A segunda pessoa também, ela não pode escolher o primeiro andar, então ela pode escolher o segundo, o terceiro ou o quarto. 3 possibilidades. E a terceira pessoa, ela de novo não pode escolher o primeiro andar, pode escolher 2, 3 ou 4. Qual que é o total de possibilidades aqui de escolha? Para que o elevador não pare no primeiro andar, é 3 vezes 3 vezes 3, que é 3 ao cubo, que corresponde a 27. Isso quer dizer que 27 dividido por 64 é a probabilidade de que o elevador não pare no primeiro andar. A probabilidade que ele pare no primeiro andar corresponde a fazer o quê? Corresponde a fazer 1 menos 27 sobre 64. Isso corresponde então a 64 menos 27 sobre 64, porque eu fiz aqui o MMC, como se tivesse 1 aqui, então fica 64 aqui, né? 64 menos 27, 37. Portanto, a probabilidade de que o elevador não pare no primeiro andar é 27 sobre 64, e a probabilidade de que o elevador pare no primeiro andar é 37 sobre 64. Item C. Qual é a probabilidade de que o elevador pare em 3 andares consecutivos? Vamos calcular novamente a nossa fórmula. O total de casos nós já sabemos que é 64. Vamos verificar os casos favoráveis nessa nossa situação. Parar em 3 andares consecutivos é o seguinte: ou o elevador para no andar 1, no 2 ou no 3, ou então ele para no andar 2, no andar 3 e depois no andar 4. Se eu sou a primeira pessoa e o elevador vai parar no 1, 2 e no 3, que a situação é análoga para os dois casos, eu posso escolher qualquer um dos 3 andares, né, para apertar o botão. Então eu tenho 3 possibilidades. A segunda pessoa, ela pode escolher qualquer um dos andares menos o andar que a primeira pessoa escolheu. Então suponha, se a primeira pessoa escolheu o andar 2, por exemplo, essa segunda pessoa só pode escolher o 3 e o 1, ou 1. Então ela só tem 2 possibilidades. E para ele passar nos 3 consecutivos, a terceira pessoa tem que ficar com o andar que sobrou. Então o total de possibilidades para eles escolherem, apertarem os botões de modo que o elevador pare em 3 andares consecutivos vai ser 3 vezes 2 vezes 1, que é 6. Isso vai acontecer para a escolha dos andares 1, 2 e 3, eu vou ter 6 opções. E para os andares 2, 3 e 4, eu também vou ter 6 possibilidades. Então, qual vai ser o total de possibilidades favoráveis? 6 mais 6, que é 12. Logo, a probabilidade pedida corresponde a 12 sobre 64. Simplificando a fração aqui, isso aqui corresponde a fazer 6 sobre 32, dá para dividir mais ainda por 2, que corresponde a fazer 3 sobre 16. Portanto, 3 sobre 16 é a probabilidade pedida e isto finaliza esta questão. Um adesivo na forma de triângulo retângulo será colado sobre a superfície lateral de uma lata cilíndrica, com um dos catetos coincidindo com a altura da lata, como na figura. A altura da lata é de 15 centímetros e o comprimento da circunferência da base é 12 centímetros. Como a altura da lata é 15, então nós sabemos que esse cateto aqui, que é esse cateto relacionado a esse triângulo aqui, sempre vai medir 15 centímetros. O comprimento da circunferência é esse comprimento aqui. Ele diz que esse comprimento é de 12 centímetros. Vamos aos itens. Item A. Se os catetos do triângulo medem 15 e 10 centímetros, qual será a área da superfície lateral da lata não coberta pelo adesivo? Então vejamos, como nós vamos cobrir o adesivo aqui, a gente precisa pensar o que acontece quando a gente pega este triângulo aqui
e coloca aqui. Se a gente planificar o cilindro, ele vai corresponder a um retângulo aqui e as bases, né, vão ser 2 círculos aqui. A gente sabe que essa medida aqui, pelo enunciado, é de 15 centímetros. A gente sabe que essa medida aqui de baixo é 12, porque esse pedaço aqui, essa linha que está aqui, ela vai exatamente nesse comprimento da circunferência. O enunciado diz que ela vale 12. Então a gente sabe que a superfície lateral do cilindro corresponde a esse retângulo aqui, 12 por 15. Nesse item A, a gente vai colar esse adesivo na forma triângulo-retângulo. Esse adesivo, o enunciado diz que os catetos desse triângulo medem 15 e 10. Então, se esse cateto aqui mede 15, quer dizer que esse aqui de baixo é o que mede 10. Quando eu for fazer a colagem, vai ficar a seguinte figura. Vai ficar o triângulo aqui, que está colado no nosso cilindro, só que esse pedacinho daqui não vai medir 12, vai medir 10. Esse mede 15, né, porque é um triângulo retângulo, cujos catetos medem 15 e 10. Nós queremos saber a área da superfície lateral que não foi coberta pelo adesivo. Bom, esta área aqui vai ser a área coberta. Então a área que não ficou coberta pelo adesivo é essa área aqui. O que é essa área aqui? Essa área aqui corresponde à área do retângulo menos a área desse triângulo. Vamos fazer então os cálculos e descobrir o valor. A área do retângulo é quanto? É o produto das medidas dos comprimentos, 15 vezes 12, menos a área do triângulo. A área do triângulo é, como esse triângulo é retângulo e a altura coincide com o cateto, então vai ser 15 vezes 10 dividido por 2. Basta então fazer essa conta aqui. Então eu posso colocar aqui, para agilizar, colocar o 15 em evidência. Aqui vai ficar 12 menos. Se eu colocar o 15 em evidência aqui, ó, fica 10 dividido por 2. 10 dividido por 2 é 5. Vai ficar 15 vezes 12 menos 5. 12 menos 5 é 7. Isso corresponde a 15 vezes 7, que por fim corresponde a 105. Isso quer dizer que a área da superfície lateral não coberta pelo adesivo é de exatamente 105 centímetros quadrados. Item B. Se os catetos do triângulo medem 15 centímetros e 60 centímetros, o adesivo poderá ser enrolado 5 vezes sobre a lata. Qual será a área da superfície lateral da lata não coberta pelo adesivo? Então, antes da gente se desesperar, pegar um rolo de papel higiênico, de papel aí, e sair enrolando para ver o que acontece, vamos tentar usar o raciocínio do item A, que foi dividir o triângulo retângulo para fazer o cálculo da área lateral, nessa situação aqui. Vamos então fazer o desenho do que seria esse cilindro aqui, né? Seria como se fosse um retângulo. E nesse retângulo aqui, nós vamos ficar enrolando esse triângulo, que é um triângulo que mede 15 por 60. Como o adesivo foi enrolado exatamente 5 vezes, isso significa que aqui eu dei 5 voltas. Se eu dei 5 voltas aqui, cada volta vai ser 60 dividido por 5, que é 12 centímetros. Então, se eu fizer o desenho do triângulo aqui, é como se eu tivesse, para cada volta, eu vou fazer aqui um certo retângulo. Então, eu vou ter aqui 5 voltas. Cada volta aqui, né, mede 12 centímetros. 12 vezes 5 aqui vai dar 60. O nosso triângulo retângulo vai ser esse aqui, né, que ele vai preencher isso aqui várias vezes, vai enrolar aqui várias vezes. Qual que vai ser esse pedacinho aqui que ficou em cinza que não foi coberta, a área lateral não coberta? Vai corresponder exatamente a esse triângulozinho aqui. Nossa missão, então, é calcular a área desse triângulo. Nessa figura aqui, obviamente, esse triângulo aqui, ele é retângulo, né? Aqui ele vai ser um retângulo. Agora, a gente precisa descobrir quanto que mede esse segmento aqui e esse daqui.
Esse daqui, como ele corresponde exatamente a uma volta da circunferência, ele vai corresponder exatamente a 12 centímetros. Né? Vamos colocar aqui um zoom, né? Tenho esse triângulo aqui, ó, que aqui mede 12, tá? Por que mede 12? Porque corresponde exatamente uma das 5 voltas desse adesivo em torno do cilindro. Agora aqui, vamos calcular aqui. Esse pedacinho aqui corresponde exatamente a esses pedacinhos, a um desses pedacinhos aqui, ó. Porque se eu fizer a divisão, ó, essa vai ser a primeira volta, aí eu vou ter a segunda volta, vou ter a terceira volta, a quarta volta e a quinta volta. Eu vou dividir isso aqui ó, em 1, 2, 3, 4, 5 pedacinhos. E aqui, se eu fizer essa reta, né, esse segmento aqui, ele vai ser paralelo a esse. Então, esse pedacinho aqui mede o mesmo que esse pedacinho aqui. Então, aqui a gente sabe do enunciado que essa altura aqui é 15, né, 15 centímetros. Se eu dividir em 5 fatias aqui, essa fatiazinha aqui mede 3, né? 15 dividido por 5 é 3. Então aqui mede 3, 3, 13, 13, 3. Portanto, esse pedacinho aqui mede 3. Logo, a área da superfície que não foi coberta pelo adesivo é essa área desse retângulo, que é 12 vezes 3 dividido por 2, já que esse triângulo aqui é retângulo, o cateto coincide com a altura. 12 vezes 3 é 36, 36 dividido por 2 corresponde a 18, portanto a resposta procurada é 18 centímetros quadrados. Item C. Se um adesivo de catetos 15 e 90 centímetros for completamente enrolado no cilindro, qual será a área da superfície lateral da lata coberta por exatamente 3 camadas desse adesivo? Vamos ver aqui. Adotaremos um raciocínio parecido com o item B. A pergunta, obviamente, é diferente. Agora nós queremos saber qual vai ser a área que vai ser coberta por 3 camadas exatamente. Vamos pensar que o cilindro, novamente, a área superficial é aquele retângulo lá que a gente tinha feito. Esse pedacinho aqui, no nosso esqueminha que a gente fez no item B, mede 12, porque é exatamente o valor do comprimento da circunferência do cilindro. Então, como eu vou ter um adesivo de 15 por 90, né, que a altura aqui, só para lembrar, essa altura aqui é 15, o que vai acontecer nesse caso específico? Nós vamos ficar aqui fazendo um monte de volta. Ó. Esse aqui é uma volta, é 12, 2 voltas dá mais 12, 3 voltas dá 12, 4 voltas, 5, 6, 7, assim por diante. Quantas voltas para 90 centímetros? Bom, se cada volta é 12, basta eu fazer a divisão de 90 por 12. Se eu dividir 90 por 12, a gente lembra que 96 corresponde a 8 vezes 12. Então, 90 dividido por 12 vai dar exatamente 7,5. Tá? Porque 12 vezes 7 é 84 e 12 vezes 8 é 96. Já que é 7,5, isso quer dizer que o adesivo vai ser enrolado exatamente 7 vezes e meia em torno desse cilindro. Então aqui é 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 e meia. E cada vez que ele faz esse enrolamento aqui, eu vou gerar aqui vai dar exatamente 90. Então, quando chegar aqui deu exatamente 90 e 15, esse aqui é o triângulo inicial, mas eu vou ter todos esses parciais aqui, ó. Vou ter esse, vou ter esse. E cada triângulo que eu estou fazendo aqui corresponde a uma volta. Então, veja o seguinte, se eu faço aqui, ó, esse pedaço aqui, igual a gente fez no item anterior, esse é o pedaço que vai ficar descoberto, que a gente calculou no item anterior, que o pedaço fica descoberto aqui, como a gente tinha feito aqui, ó, esse pedaço aqui. Esse segundo pedaço aqui corresponderia a esse pedacinho aqui. Ele só vai ser enrolado uma vez, não é? Só vai passar uma camada aqui. Quando der a segunda volta, você vai estar aqui embaixo. Ou seja, esse pedacinho aqui, esse paralelogramozinho aqui, vai ter uma volta só, porque aí depois na segunda ele vai estar aqui. Esse aqui vai passar por 2 voltas, a desse de cima e a dele mesmo.
Esse aqui vai passar por 3 voltas. Vai passar pela do 1, pela do 2 e por essa aqui de cima. Esse de baixo vai passar por 4 e assim por diante. Nós queremos saber a área da superfície lateral coberta por exatamente 3 camadas. A de 3 camadas é exatamente esse paralelogramozinho aqui. Bom, já resolvemos bastante da nossa questão. Já sabemos o que temos que fazer, né? Calcular a área desse paralelogramo. Então vamos dar aqui um super zoom para facilitar o cálculo. Temos esse paralelogramozinho aqui. Para calcular a área do paralelogramo, a gente pode então tentar descobrir a medida aqui desse segmento aqui e a medida aqui desse segmento aqui, para fazer o cálculo, multiplicar essas medidas aqui desses lados. O que vai acontecer aqui? Esse pedaço aqui de baixo, nós já sabemos que equivale a esse, né? Porque é exatamente essa medida aqui que vale 12. Ou seja, no paralelogramozinho aqui, a gente sabe que esse pedaço aqui mede 12. Para fazer o cálculo da área, presta atenção então saber qual que é o pedaço dessa lateral aqui, a medida desse pedaço, né? Mas veja, como eu vou fazer o enrolamento aqui 7 vezes meia, foi feito o cálculo aqui, isto vale não só para esse pedaço aqui que está enrolado na base do cilindro, vale também para essa questão da altura. Como quando chega aqui no 90 centímetros dá exatamente 15 centímetros de altura, quer dizer, e cada pedacinho aqui, obviamente, pela semelhança, é o mesmo comprimento aqui, cada pedacinho aqui vai corresponder a 15 dividido pelo número de voltas. 15 dividido por 7,5, que é o número de voltas. Bom, 15 dividido por 7,5 é 2. Isso quer dizer que esse pedacinho aqui mede 2 centímetros. Então, esse pedacinho aqui mede exatamente 2 centímetros. A gente sabe, então, calcular a área de um paralelogramo sabendo as medidas dos dois lados. A medida desse paralelogramo vai corresponder a 12, que é a medida de um comprimento, vezes 2, que é a medida do outro aqui. 12 vezes 2 corresponde a 24. Isso significa que a área desse paralelogramozinho é de 24 centímetros quadrados e, portanto, a área da superfície lateral coberta por exatamente 3 camadas corresponde a 24 centímetros quadrados e esta questão está finalizada. Pedro deseja pintar quadradinhos de tabuleiros de modo que a quantidade de quadradinhos pintados em qualquer subtabuleiro 3x3 seja sempre um número ímpar. Veja um exemplo em um tabuleiro 4x4 na figura ao lado. Então temos aqui o exemplo que foi dado como para a gente analisar o enunciado. Veja aqui, nesse tabuleiro aqui, nós temos 4 tabuleiros 3x3. Este primeiro aqui em vermelho, este outro tabuleiro 3x3 aqui em verde, este tabuleiro 3x3 aqui em azul e, finalmente, este outro tabuleiro 3x3 aqui. Observe que em cada um a quantidade de quadradinhos que estão em preto é ímpar. No vermelho temos 1, 2, 3 ímpares. No subquadradinho aqui azul temos também 3 ímpares. No verde nós temos 1, 2, 3, 4, 5 pretos e nesse outro aqui nós temos também 5 quadradinhos pretos. Ou seja, em cada subtabuleiro 3x3, exatamente um número ímpar de quadradinhos é da cor preta. Com base nesse raciocínio, vamos ao item A. Pedro já pintou as 2 primeiras linhas de um tabuleiro 3x4. Indique as 4 maneiras diferentes de completar a pintura desse tabuleiro pintando somente casas da última linha. Vejamos, nesse tabuleiro 3x4, nós vamos ter 2 subtabuleiros 3x3. Esse primeiro aqui, que está sendo destacado em vermelho, e esse segundo aqui, que está sendo destacado em verde. Observe que as 2 primeiras linhas já estão pintadas. Então, nesse quadrado aqui que está em vermelho, nós já temos 1, 2, 3, 4 que estão pintados de preto. E no subquadrado
que é no subtabuleiro verde, nós temos a 3 pintados de preto. Precisamos pintar esses aqui de baixo, de modo que o número de casas pintadas de preto na parte vermelha permaneça ímpar e na de verde também. Só que na de preto eu tenho um número par aqui, 4. Para continuar o número ímpar, então eu tenho que somar o número ímpar no 4. Ou eu somo 1, porque 4 mais 1 é 5, ou eu somo 3, porque 4 mais 3 é 7, que também é ímpar. Então aqui eu tenho 3 escolhas possíveis, só que eu tenho que escolher ou 1 ou 3 para ser preto. Ou todo mundo é preto, ou só um é preto e os outros são brancos. E aqui, como eu tenho 3 pretos, o que acontece? Eu tenho essas 3 escolhas. Como eu tenho já 3, eu tenho que escolher uma quantidade ímpar para continuar com um número ímpar de quadrado. Então eu posso escolher um número par, ou 0 ou 2. Porque se nem todos forem brancos, são exatamente 3 quadradinhos pretos, e se 2 forem brancos, eu vou ter 5 quadradinhos pretos. Então vamos começar selecionando os quadradinhos que eu vou pintar na parte vermelha. Se eu pintar um quadradinho, eu posso começar pintando esse aqui. E pronto, eu pintei esse aqui, e os outros 3 eu vou deixar em branco. Porque o que vai acontecer? Nessa situação aqui, eu vou ficar com 3 quadrados pretos nesse primeiro subtabuleiro, e aqui eu vou ficar com 5 quadrados pretos. Legal, é uma das opções. Agora, eu posso deixar esse aqui pintado de preto, e o que acontece? Ou eu pinto 1, ou pinto 3. Bom, se eu não quiser pintar apenas um, eu tenho que pintar todo mundo aqui. E aí, nesse segundo subtabuleiro, no tabuleiro verde, ou eu pinto 0 ou pinto 2. Mas aqui eu já pintei os 2, então eu não posso pintar mais ninguém. Ou seja, outra possibilidade é essa, eu pinto esses 3 primeiros. Esta análise ocorre se eu pintar esse quadradinho aqui. Agora, e se eu não pintar ele ficar de branco? Se ele ficar de branco, aqui eu estou colocando 1. Se eu colocar, ao invés de colocar 1 aqui e deixar ele branco, eu posso colocar um tabuleiro pintado aqui. Posso pintar este. Se eu pintar este, eu não posso pintar mais nenhum aqui, porque eu já vou ter 5 quadradinhos pretos. Então, nesse subtabuleiro verde, que são esses 3 aqui, o que vai acontecer? Eu vou ter 4, vou ter de pintar pelo menos mais um. Mas não pode ser esse quadradinho aqui, porque esse quadradinho faz parte do subtabuleiro que a gente denominou de vermelho. Logo, esse aqui tem que ser branco e este outro aqui tem que ser pintado também. Nesta situação aqui, de novo, nós vamos ter 5 pintados no tabuleiro verde e na parte subtabuleiro vermelho também 5 satisfaz as condições do enunciado. E o que acontece agora? Se eu mantenho esse aqui branco e ao invés de eu pintar este aqui, eu pinto este do canto aqui, se eu pintar este do canto aqui, o que vai acontecer? A situação vai ser exatamente a mesma. Eu vou ter aqui 5 quadradinhos pintados aqui, e desse lado aqui eu vou ter 4. Eu vou ter de pintar mais um aqui para complementar as situações, porque eu tenho que pintar aqui ou 0 ou 2. Então a outra situação é, eu pinto esse quadradinho aqui, e esses 2 aqui eu também pinto. No total, estas são as 4 maneiras. Inclusive, podemos representá-las desta forma aqui. E uma coisa importante é observar aqui. Quando eu escolho aqui essas duas cores, como eu tenho subtabuleiros 3x3, e aqui eu sei que eu só posso ter 1 ou 3, se eu tiver pintado um, eu já sei que eu não posso pintar este. Se eu tiver pintado os 2, como aconteceu aqui, eu tenho que pintar todo mundo. Ou seja, uma vez que eu escolhi quem eu vou pintar aqui, a cor que eu vou pintar aqui, a cor que eu vou pintar aqui, eu posso escolher qualquer cor para pintar esses 2. Como cada subtabuleiro 3x3 tem que ter um número ímpar de quadrados preto, então o resto está determinado. Não importa se quem eu coloque aqui, depois esses daqui só vão ter uma possibilidade. Com esse raciocínio em mente, vamos para os próximos. Item B. De quantas maneiras ele pode pintar um tabuleiro 3x4? Nós já vimos, então, pelos itens anteriores, que se eu tenho um tabuleiro, no início, as 2 primeiras linhas, eu não tenho nenhum controle sobre elas. Eu posso pintar de qualquer jeito. Então, o que acontece? Eu tenho 2 possibilidades para pintar cada quadradinho. Cada quadradinho pode ser ou branco ou preto. Logo, eu vou ter, para esse quadradinho aqui, 2 opções. Para esse outro aqui, eu também vou ter 2. E assim por diante. Então, aqui eu vou ter 2 vezes 2 vezes 2 vezes 2. Quantas vezes? Aqui, nessas 2 primeiras linhas, 8 vezes. Isso vai dar um total de 2 elevado à 8ª possibilidades. E a gente observou que, uma vez que eu escolhi as cores para esses 2 quadradinhos aqui, essas 2 cores aqui vão estar pré-determinadas. Inclusive é por isso que, naquela configuração específica dada no item A, eu vou ter exatamente 4 opções, de 4 maneiras, porque são 2 maneiras de preencher esse aqui, branco ou preto, e 2 maneiras de preencher esse aqui, branco ou preto.
O total de possibilidades, então, é 2 elevado à oitava, vezes essas duas possibilidades aqui para cada um, que é 2 ao quadrado. Aqui eu faço a multiplicação, então eu somo as potências, 8 mais 2, 10. Isso corresponde a 2 elevado à décima, que são 1024 maneiras de preencher um tabuleiro 3x4. Item C. De quantas maneiras ele pode pintar um tabuleiro 4x4? Novamente, vamos adotar a estratégia feita nos itens anteriores. O que a gente concluiu? Que, a partir do momento que eu escolho as 8 cores das duas primeiras linhas que a gente fez aqui, a gente pode escolher de qualquer jeito, você escolhe sua configuração favorita aqui. Esse pedaço aqui de cima, eu vou ter no total 2 elevado à oitava possibilidades, que a gente já fez. O que acontece nessa terceira linha? Como eu tenho esse subtabuleiro 3x3, se eu determino a cor desse quadradinho aqui e a cor desse quadradinho aqui, esses outros dois, como eu vou ter vários subtabuleiros 3x3 aqui, né, eu vou ter esse outro aqui, também já vai estar determinado. Logo, eu vou ter quantas possibilidades de escolha nessa linha aqui? 2 vezes 2, 4. Então aqui eu vou ter 2 vezes 2, 2 ao quadrado possibilidades. E a mesma história, veja que eu posso adotar para a próxima linha aqui. Porque se eu já fixo essas três linhas aqui, o que vai acontecer? Os subtabuleiros 3x3 que estão relacionados a essa linha vão ser quais? Vão ser este aqui e vão ser este aqui. Ó, e para determinar esses dois subtabuleiros aqui, eu só preciso dessas duas linhas aqui. E aí essas duas linhas aqui de cima, eu escolho com base no que eu já fiz o cálculo lá de cima, e aí novamente, eu determino as cores desse quadradinho aqui, desse quadradinho aqui, as cores desses dois já estão determinadas. Então eu vou ter aqui também 2 vezes 2, 4 possibilidades. Multiplicando tudo isso aqui, então vai ficar 2 elevado à oitava vezes 2 ao quadrado vezes 2 ao quadrado. Isso equivale a fazer 8 mais 2 mais 2, 12, 2 elevado a 12. 2 elevado a 12 corresponde a 4.096. Logo, há 4.096 maneiras de pintar o tabuleiro 4x4. Item D. De quantas maneiras ele pode pintar um tabuleiro 2023 por 2023? Bom, claro que uma questão de Olimpíada tinha que ter o número 2023 envolvido, né? Mas a questão vai ser simples, porque a gente vai adotar o mesmo raciocínio dos itens anteriores, a mesma história, só que agora o tabuleiro ficou grande para dedéu. O que a gente vai fazer? A gente fez o seguinte, sempre selecionamos as duas primeiras linhas, a gente escolheu do jeito que a gente quis, em todos os outros itens, não é? Então aqui eu vou também escolher as configurações para as duas primeiras linhas do jeito que eu quiser. Só que eu vou ter muitas linhas agora, né? Eu vou ter aqui um total de 2023 opções, 2023 aqui vezes 2. Então eu vou ter 2, eu posso pintar de preto ou de branco, elevado a quanto? Elevado a 2023, que é o total aqui de colunas, vezes 2, que é o total de linhas aqui, que eu posso escolher livremente. Isso aqui dá 2 elevado a 4.046. Já deu um número um pouquinho maior que os anteriores, né? Agora o que eu vou fazer? O que a gente fez na terceira linha aqui? Ah, a gente pegou o quê? Pegou as duas primeiras aqui, avaliou se podia ser preto ou branco, escolheu do jeito que a gente quis, e a gente percebeu que a gente escolheu as duas primeiras linhas, como esses três primeiros aqui, obrigatoriamente, esse subtabuleiro 3x3 precisa ter um número ímpar, escolhi esses dois aqui, esse aqui dá determinado. Se o número de quadradinhos que eu pintei aqui foi par, eu pinto ele também de preto. Se for ímpar, eu deixo quieto, deixo ele branco. Aí eu escolhi esses três, ótimo, vou para o próximo subtabuleiro. Fui para esse subtabuleiro aqui, de novo, esses dois eu já pintei, esse aqui já está pré-determinado. O que isso quer dizer? Que tem 2023 quadradinhos aqui. Mas se eu determinar esses dois daqui, a cor desses dois, acabou, eu já determinei a cor de todos os outros, porque elas estão subordinadas ao que foi definido nas duas primeiras linhas. Então, nessa terceira linha aqui, eu vou ter quantas possibilidades de preenchimento? 2 ao quadrado, que eu posso pintar esse de preto e branco, esse de preto e branco.
Como a gente fez no item C, o que a gente fez para a quarta linha? A mesma história. A gente observou que se eu determinar esses dois primeiros quadradinhos aqui, o resto está determinado. Então aqui vai ficar também 2 ao quadrado. Vou repetir isso até o fim do tabuleiro. Só que esse tabuleiro é bem grande, ele é 2023 por 2023. Quantas linhas que eu vou repetir esse raciocínio aqui? Ora, se as duas primeiras linhas elas estão fixadas, são livres, eu tenho 2023 linhas aqui, aqui eu tenho duas, para 2023 sobrou 2021, não é? Porque esse tabuleiro é 2023 por 2023. Logo, eu vou ter 2 ao quadrado possibilidades para cada linha, isso aqui 2021 vezes. Logo, o total de possibilidades vai ser esse valor que eu fiz nas duas primeiras linhas, que é 2 elevado a 4.046, vezes 2 elevado ao quadrado, tudo isso vezes 2021 aqui, 2 vezes 2021. No total, então, nós teremos 2 elevado a 4.046 mais 4.042, que resulta em 2 elevado a 8.088. Portanto, o total de maneiras de pintar o tabuleiro 2023 por 2023 é 2 elevado a 8.088. E isto finaliza esta questão. Se você gostou desse vídeo, não deixe de se inscrever no canal e assistir os demais vídeos com soluções do OBMEP 2023. Até a próxima e bons estudos!